nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho das curvas de nível de uma função. Nesse momento a gente está particularizando as funções de duas variáveis, tá certo? A gente vai entender o porquê, né? Porque na verdade essa palavra aqui vai fazer sentido para a gente quando a gente fala de funções de duas variáveis, tá? Então tem uma função aqui que associa pontos do plano XY ao eixo Z, né? Então aqui ó, mora o nosso domínio, aqui mora a nossa imagem, tá? O que seriam as curvas de nível de uma função desse tipo? É quando você resolve equações desse tipo. Você na verdade vai ter uma equação que envolve o x e o y a uma constante k. O importante é que essa constante ela precisa estar na imagem, ou seja, eu vou escolher valores z igual a k, mas não pode ser qualquer valor, tem que ser valores que estão na imagem. Na verdade, desenhar curvas de nível nos ajuda até a entender quem é o conjunto imagem, né? As coisas estão associadas, tá? Uma vez que eu escolha valores na sua imagem, eu igualo a minha função e vejo quais são as soluções. Obviamente k pode mudar, né? Eu posso ter alguns valores, posso ter infinitos valores para k, e para cada nível, né? Ou seja, para cada z, é como se a gente tivesse, na verdade, o z aqui, né? Esse aqui é o eixo z. Por exemplo, se o k é 0, eu vou olhar a curva no nível 0, então eu igualo a equação a 0. Se o nível é igual a 1, eu igualo essa função igual a 1 e vejo que no nível 1, no primeiro andar, vamos dizer assim, né? Como se eu estivesse fatiando a função em camadas, em níveis, né? Então a gente vai olhar para o chão, que é o nosso plano XY, e vai desenhar as curvas de nível, como se fosse um mapa. Uma analogia que eu gosto de fazer, pensa que isso aqui é uma superfície, então está no R3, representando uma montanha, lembra muito o Pão de Açúcar, o Morro da Urca, né? Então, é como se aqui no chão eu tivesse as coordenadas de pontos do R2, e o Z mede a minha altura, medindo, por exemplo, a altitude de cada montanha, né? O que seria, por exemplo, as curvas de nível? É como se eu estivesse desenhando um mapa, né, dessa montanha. Por exemplo, no nível, vamos supor que aqui seja um nível 0, né? A gente pode até ter níveis negativos, pensar que a montanha entra dentro do mar, né? Então o nível Z é igual a menos 10, por exemplo, eu estou olhando 10 metros abaixo do nível do mar. Aqui Z igual a 0 seria o nível do mar. Então, por exemplo, eu posso pensar que essa aqui é a curva no nível 0, né? Eu igualei a equação e desenhei um gráfico a partir dessa equação. Se eu, por exemplo, pensar que eu fui no nível, vou inventar um valor qualquer aqui, né? No nível Z igual a 50, tá? É como se aqui eu estivesse fatiando uma camada, né? Eu vou ter uma interseção. É importante lembrar que isso aqui é uma superfície, eu não estou considerando isso aqui como um sólido, né? Eu posso pensar que isso aqui é como se fosse um chapéu, né? Ter a mão aqui por dentro, né? Tá? Eu não estou considerando a montanha maciça, somente a superfície, a casca, onde o escalador, onde ele toca na montanha, né? Então, por isso que na hora que ele intercepta, eu vou ter no nível 50, duas curvas no nível 50, como se no meu desenho aqui fosse esse cara aqui, ó, Z igual a 50, Z igual a 50, né? E suponha que em algum momento eu peguei Z igual a 100, né? Z igual a 100, eu tive uma interseção aqui que foi um pontinho, eu posso pensar que isso aqui é Z igual a 100, só que do lado de cá, Z igual a 100, deu uma curva para cá, né? Z igual a 100, tá? Bom, repare que em algum momento eu vou fazer Z igual a um outro valor, suponha que eu fiz Z igual a 300, né? Inventei um valor aqui, ó. Vai ser, por exemplo, Z igual a 300. Do lado de cá eu não vou interceptar nada, tá? Então isso seria as curvas de nível. A gente, quando olha o mapa, né? A gente está olhando o relevo de uma região, tem pontos com maior altitude, pontos com menor altitude, e a gente registra isso num mapa desse tipo, tá? Isso vai nos ajudar a construir gráficos de superfícies. Quando a gente tem gráfico de funções, em vez de olhar o gráfico desse tipo, a gente quer conhecer como é que é a cara da função, como é que é o gráfico, né? Porque na verdade a gente vai ter duas variáveis, ou seja, independentes, e tem uma terceira dependente. Então, na verdade, a gente vai ter um trio, um XYZ, pertencente ao R3, né? Esses dois caras aqui estão no domínio da função, e esse cara aqui está na
imagem. Quando a gente junta os pontos do domínio associado aos pontos da imagem, a gente vai ter um trio no R3 que vai formar o gráfico da superfície. Então, se eu pegar um ponto aqui, ele vai ter um X e um Y que está lá embaixo, lá no plano XY. E vai ter um Z, que vai ser a minha altura, a minha cota. Tá? Então, curvas de nível nos auxilia a dizer quem é a imagem de função e nos auxilia também a montar o gráfico da superfície. Na verdade, a gente faz a coisa inversa. Aqui no meu exemplo, eu peguei o gráfico e desenhei curvas de nível, né? Um mapa, né? Quando ele é montado no mapa, a gente já olha para as montanhas com todas as tecnologias que existem disponíveis e vai lá e monta o mapa. Para a gente, a coisa vai ser o processo inverso. A gente vai ter a função, vai analisar domínio e imagem, vai desenhar algumas curvas de nível, porque, por exemplo, aqui eu peguei dos 50, sempre que for valores que eu escolhi. É óbvio que eu só posso escolher números que estão na imagem da função, porque se não tiver curva, ou seja, se não tiver solução à equação, significa que não tem curva naquele determinado nível, automaticamente K vai ter que ficar fora da imagem da função, tá? E aí, uma vez montadas as curvas de nível, a gente coloca as curvas no seu devido andar para tentar construir um esboço, né? Um desenho, tá? Vamos ver um exemplo que a gente viu em sala de aula, como por exemplo paraboloide, cone. Vamos começar a trabalhar então com o nosso exemplo modelo, né? Z igual a x quadrado mais y ao quadrado. A gente viu em aulas anteriores que o domínio é todo R2, uma vez que essa função tem duas variáveis e não há restrição, né? Nenhum ponto causa problema na função. E a gente viu que a imagem também é o conjunto dos números não negativos, né? Ou seja, essa conta aqui, ela nunca vai estar associada a um valor negativo, mas pode ser zero, e pode também ser qualquer número positivo, tá? Então, desenhar a curva de nível dessa função seria atribuir z igual a k, mas o k tem que pertencer a R+, ou seja, não pode ser um número negativo. Só pegar um exemplo, se eu fizesse assim, ó, z igual a -1, né? Se eu tentasse ver, será que tem curva de nível, tem curva no nível -1, ou seja, uma unidade abaixo do nível do mar? Isso, em outras palavras, é como se a gente estivesse perguntando assim, -1 está na imagem desta função? Ela vai estar na imagem da função se tiver curva naquele determinado nível, ou seja, no nível -1. Ou seja, se essa equação aqui tiver solução, ou seja, se tiver um desenho associado a ele, no conjunto dos reais, né, do R2, é porque tem -1 estaria na imagem, só que isso aqui não tem solução, né? A gente vai ver, é fácil, né, ver que nenhum número, nenhum ponto de coordenada XY vai estar associado ao -1. Mas, por exemplo, resolver equações desse tipo, né? Que a gente estaria, não só fazendo z igual a k, ou seja, seria igualar. Então, desenhar curvas de nível seria analisar as possíveis soluções desse tipo de equação, tá? É óbvio que isso aqui é maior ou igual a zero, isso já implica que o K precisa ser maior ou igual a zero, foi da onde a gente concluiu que a imagem tem que ser o R+. Por exemplo, se o K é zero, a gente está analisando assim, qual seria o desenho associado a essa equação? Se o K é igual a 1, qual seria o desenho associado a essa equação? Vou pegando aleatório aqui, vou pegar de forma conveniente quadrados perfeitos, né? K igual a 1, K igual a 4, K igual a 9. Poderia pegar, na verdade, qualquer número não negativo, né? Poderia pegar K igual a π, K igual a raiz de 2, K igual a 7. Que, na verdade, fica mais fácil a gente desenhar nesse momento, para a gente perceber como é que é a cara, coisas com quadrado perfeito, né? Porque, na verdade, 4 pode ser escrito como quadrado de 2. Quando eu igualo isso aqui a 9, 9 pode ser escrito como quadrado do 3, né? Repare que a primeira equação, ela representa o que a gente chama de curva degenerada. Na verdade, em vez da solução ser uma curva, ele só tem uma solução, que é o ponto 0, 0. Quem é o ponto 0, 0?
eu vou registrar aqui o nível, né? O ponto 0, 0 é a curva que está no nível 0, ou seja, no nível 0, a solução dessa equação só tem uma solução, solução única, né? Que é o ponto 0, 0. Agora, quando a gente analisa essa equação, ou seja, no nível 1, quem seria o desenho associado? Isso aqui é uma circunferência centrada na origem e o raio é 1. Então, aqui a gente teria essa curva aqui, né? Isso aqui é uma circunferência de raio 1. Eu vou registrar aqui o nível em outra cor. Isso aqui é uma curva no nível 1, tá? Bom, lá no nível 4, quando eu faço K igual a 4 e igualo, monta essa equação, a gente vê que a solução, ou seja, a curva associada é uma circunferência centrada na origem, raio 2. Então seria essa curva aqui, né? Então aqui o raio é 2, o centro é a origem, e a gente tem aqui a curva no nível 4. E a gente vai fazendo isso sucessivamente. Ou seja, eu posso pegar o valor não negativo que eu quiser, que essa equação teria solução. Na verdade, até para justificar que esse K precisa ser não negativo, a gente poderia escrever isso aqui, ó. Para ser equação de circunferência, isso aqui é sempre escrito como quadrado do raio. Para dar K, aqui teria que ter raiz de K, né? O quadrado de raiz de K vai dar K. E isso aqui, na verdade, seria uma circunferência centrada na origem, onde o raio seria raiz de K. Da onde a gente conclui que o K precisa ser maior ou igual a 0, e a gente conclui que a imagem, inclusive, é o conjunto dos números não negativos, tá? Então a gente teria aqui no nível 9 uma circunferência centrada na origem e o raio 3, tá? Então vou registrar aqui o Z igual a 9, ok? Então esse aqui seria as curvas de nível dessa função. Então, quando é pedido para desenhar as curvas de nível, a gente desenha todas elas no mesmo sistema de eixo cartesiano, como se fosse um mapa, como se você quando tivesse comprado um mapa cartográfico, você vai ver todos os desenhos sobre o mesmo papel, né? Bom, obviamente, entre cada nível, por exemplo, entre o nível 0 e 1, tem infinitos valores. Eu poderia colocar Z igual a 0,38, né? Eu só teria um raio aqui que não seria um valor bonitinho, um valor inteiro, né? Um valor natural, mas não teria problema nenhum. Mas a gente já tem uma noção como é que estão as curvas de nível, né? Ou seja, não tem limite. O nível é ilimitado. Se eu pensar que eu vou pegar qualquer número positivo aqui, K igual a 1 trilhão, eu vou ter uma circunferência centrada na origem e o raio vai ser raiz de 1 trilhão, no caso dessa função aqui, tá? Por isso que a imagem é todo R+, né? Ok? Bom, agora se eu fosse pensar no gráfico da função, a gente tem que levar isso aqui para o espaço, tá? Então é importante destacar, o gráfico dessa função vai estar no R3, porque eu vou pegar um trio, onde as duas primeiras componentes estão no domínio, são variáveis independentes, a terceira está associada a essas duas, que vai ser a imagem. Quando eu formo esse trio, eu levo um ponto para o R3, que vai morar na superfície da função, tá? Mas como a gente está analisando curva de nível, a gente sempre desenha no R2. É como se eu fatiasse a minha superfície em camadas e projetasse as curvas de interseção toda lá no chão, tá? É como se o eixo Z tivesse isso aqui, né? Vamos pensar agora como é que a gente construiria o gráfico dessa função.